Você é um milagre? Você está aqui porque você é um milagre, né, irmãos? Nós somos um milagre de Deus, amém? Então eu quero que você pegue a tua Bíblia. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Miqueias. Você é um milagre, né, irmão? Glória a Deus. Miqueias capítulo 5. Versículo 2. Depois nós vamos lá para o versículo 7, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 2. Amém, igreja? Então, vamos orar para que Deus venha falar conosco, amém? Maravilhoso Deus e querido Pai, nós aqui abrimos a Tua Palavra, e eu creio que o Senhor tem, oh meu Deus, algo para a nossa alma, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite, Senhor. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos, Pai, oh meu Deus, estar atento, oh meu Deus, ao Teu Espírito, Pai, porque Ele é sensível, Senhor. Eu sei que Ele está aqui nesta noite, Pai. Eu sei, Pai, que o Teu Espírito está aqui no meio da Tua igreja, e nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, para que nós possamos obedecer a Tua palavra, Pai. Que nós não venha ficar na palavra dos homens, Pai, porque está escrito na Tua palavra que os Teus filhos, Pai, só iriam ouvir a Tua voz, Pai. Por isso nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria, Pai, nos dá, meu Deus Todo-Poderoso, oh meu Deus, Pai, entendimento daquilo que nós vamos aqui ministrar, Senhor, porque eu estou diante da Tua igreja, Pai, diante do Teu povo, diante dos Teus filhos, Senhor, e eu sei, Pai, que todos nós aqui estão precisando, Pai, se alimentar, Pai. Por isso que a Tua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, que divide alma e espírito, juntas e medulas, Pai. Uma espada de dois gumes, Senhor. Nós sabemos que ela corta, Pai, oh meu Deus, para o altar, mas corta também para a igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco, Pai, porque todos nós, Pai, precisamos de Ti, Senhor. Pai, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha revelar, Senhor, o oculto, Pai, oh meu Deus, para nossas almas, Senhor. Oh meu Deus, não deixa que o diabo, Pai, venha roubar, Senhor, a Tua palavra, oh meu Deus, que vai para o nosso coração, Senhor, porque é o que está escrito na Tua palavra, Pai. Oh meu Deus, que caiu a semente em boa terra, caiu outras no meio das pedras, outro caiu na areia, e nós sabemos, Pai, que ali houve a ação do inimigo, Senhor, mas aquela que caiu em boa terra, Pai, a Bíblia Sagrada fala que deu muito fruto, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, ser, meu Pai, aqui, oh meu Deus, uma árvore frutífera para Ti, Senhor. Nós queremos também dar fruto, Pai, queremos, meu Deus, receber, para que nós possamos também depois dar aquilo que o Senhor nos dá, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, amém, e graças a Deus, amém, irmãos. A palavra de Deus fala assim, ó: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará
até o tempo em que há que estar em dores. Tiver dado a luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Aí no versículo 7 fala assim, ó: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. E o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem a livre. Amém? Então pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de meditar numa palavra aqui, que fala assim: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares. Belém, nós sabemos que houve um rei que nasceu lá, e esse rei, nós sabemos que chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a Bíblia fala que ele ia apacentar, né, um povo, e esse povo estaria seguro, né? Então estaria seguro porque ele ia apacentar. E a Bíblia aqui fala no versículo 7, onde nós lemos aqui, e aí ele fala assim, ó: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos. Então esse restante de Jacó, nós sabemos que somos nós, né? Estaria no meio de muitos povos, né? Muitos povos. Ó, como ovelha, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva. Então, quando a Bíblia fala que como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, então nós sabemos que esse chuvisco aqui, Deus está falando de, né, todos que estão espalhados por este mundo, né, congregando e fazendo a obra do Senhor. Um exemplo, aqui na fonte tem salvo, na Assembleia tem salvo, né? Então, a Bíblia Sagrada fala aqui como um chuvisco no orvalho. O que é um chuvisco? É um pingo aqui, um pingo ali, porque Deus conhece os verdadeiros adoradores que vivem em espírito e em verdade. Só que a Bíblia está falando que nós não podemos esperar pelo homem. Não podemos esperar pelo homem. Vocês não podem esperar por mim e eu não posso esperar por vocês, né? A Bíblia está falando aqui, ó, o que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. Então nós não podemos depender nem do homem, nem de filhos de homens. Nós temos que depender só de Jesus, só da palavra de Deus, né? Então a gente tem que ser muito atento à palavra de Deus. Por quê? Porque hoje existe muito meio de comunicação através da palavra, e está havendo um conflito na cabeça das pessoas, né? Está havendo uma divisão muito grande, né? Essa semana eu estava comentando sobre isso. Muitas vezes nós achamos como é tão errada, mas muitas vezes ela está mais certa do que aquela que nós achamos que está mais correta, né? Porque são linhas de pensamentos que a gente fica pensando, meu Deus, tenha misericórdia, porque a Bíblia nos ensina que o Deus de amor, né, o Deus de misericórdia, Ele nos resgatou do inferno. Então, se Ele nos resgatou do inferno, como que Ele vai lançar você no inferno, né? E a própria palavra de Deus fala que Deus não se agrada nem na morte do ímpio. Olha isso, irmão. A Bíblia Sagrada fala que Deus chora quando um ímpio morre.
Porque o ímpio, quando ele morre, ele vai para onde? Ele tem um destino, né? Ele teve uma escolha, ele escolheu, né? Por isso que a Bíblia fala que nós hoje vivemos no livre-arbítrio. Então a pessoa fala assim, mas nós não temos o livre-arbítrio. Claro que nós temos o livre-arbítrio. Eu escolhi Jesus. E você? É o livre-arbítrio. Eu não escolhi o mundo. Eu escolhi Jesus. Mas a pessoa fala assim, então, mas livre-arbítrio, você é escravo então de Jesus. Mas foi eu que escolhi ser escravo de Jesus. Eu que escolhi ser filho de Jesus. Eu que escolhi ser servo de Jesus. Jesus não me obrigou. Não. Ele te obrigou você vir essa noite aqui? Em nenhum momento. Ele não pegou você pelo teu braço, né? Saiu arrastando. Não, você vai para a casa de Deus. Não. Você tomou uma decisão. Algo falou no teu coração, eu vou para a casa de Deus. Eu vou buscar Deus. Eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Eu quero estar na casa. Então você escolheu. Então você é livre. Você podia estar vindo para a igreja e de repente desviar do caminho. É o que acontece. Muitas vezes a pessoa está vindo para a igreja e a pessoa toma outro caminho. Eu conheço um testemunho de um jovem que ele foi até a igreja e ele sentou no banco, ele mais outro jovem, e ele tinha acabado de sair da fundação, casa, acabado de sair, irmãos. Aquela semana ele tinha saído. E ele sentou no banco lá e um amigo dele falou assim, viu, vamos comer um pastel ali, nós já volta. E ele falou, não, eu vou esperar o culto. Não, vamos lá, nós já volta, vai demorar ainda para começar o culto. E ele tomou uma decisão. Ele estava dentro da igreja. O que ele fez? Ele ouviu a voz do inimigo e foi comer o pastel. Só que o que aconteceu? Teve ali uma batida nesse lugar onde estava vendendo o pastel, e ele estava lá. E o nome dele já estava complicado, né? E esse amigo dele tinha o que no bolso? Droga. E o que aconteceu? Voltou para FEBEM. E aí, no sábado seguinte, chegamos lá, eu vi ele lá, falei assim, rapaz, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou, pastor, você não vai acreditar, aconteceu isso. Eu falei, então, rapaz, mas o que você estava fazendo? Né? Sendo que Deus já tinha colocado você dentro da igreja, você não podia ter saído, você podia ter ficado lá. Mas não, você viu. Ele tomou essa decisão e ele pagou o preço. E ele falou assim, eu paguei o preço porque eu dei ouvido à voz de quem? Né? De homem, né? De uma pessoa. Então, a gente tem o direito de escolher, irmãos. É o livre-arbítrio que Deus deu para o ser humano escolher o caminho que ele quer trilhar. E Deus, então, ele fez a parte dele. A Bíblia Sagrada fala aqui, portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que há que estar em dores, tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, quem que está sendo engrandecido até os confins da terra? É o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Ele está sendo engrandecido pela tua vida e pela minha vida. Por quê? Através dos testemunhos que Deus está fazendo no meio do povo dele. Então a Bíblia, relata aqui, que o restante de Jacó estaria no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem e nem depende dos filhos dos homens. Então nós não podemos depender do homem e nem dos filhos dos homens. Mas no versículo 8, você vai ver que existe outro restante, né? Porque estão vagando, estão cegos, né? Enxergando, mas cegos. Por quê? O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da selva. Então, a gente vê aí
que é um leão no meio dos animal da selva? É aquele cara que se acha grande, né? Um leão se mostra, né? Ó, eu tenho 5.000 ovelhas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ó, eu tenho, a minha igreja tem espalhado o mundo inteiro. Isso é a Bíblia que está querendo dizer aqui. Esse leão aqui são esses falsos profetas, homens que se acham dono de ovelhas, sendo que as ovelhas não é deles, né? Quem pagou pela ovelha foi Jesus Cristo. Nós não pagamos por ovelha, não, só Jesus, irmãos. Só Ele é o Redentor, né? Não tem outro. Então tem muitos pastores se sentindo dono de ovelhas, achando que a ovelha tem que fazer aquilo que ele determine. Não é assim. A gente tem que fazer o que a Bíblia determina, que a palavra de Deus fala. Então, ó, o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, ó, como um leão entre os animais da selva. Como, ó, aí vírgula, aí, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas. Então, quando ele está no meio dos grandes, ele estufa o peito, ele se diz um leãozão. Só que quando ele está no meio das ovelhas, o que ele faz? Ele é leãozinho, né? Ele dá de bonzinho. Por quê? Porque o que interessa para ele, né, nas ovelhas, né, é só o bem-estar dele. Muitas vezes, irmãos, né, o poder dele, para ele estar no meio dos grandes. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Eu já vi entrevista de pessoas de igreja grande, quando vai numa televisão, eles se opõem, eles sabem, mas falta humildade no coração dele. Falta humildade, porque ele não é dono de nada. Tudo que ele adquiriu foi porque as ovelhas obedeceu, né, aquilo que ele pregou, e ele constituiu todo esse império, essa riqueza. Então por isso que a Bíblia fala que, né, esse restante aqui no versículo 7, ele não ia ouvir homem nem filho de homem. Porque nada, irmãos, que tudo que é feito em nome de Jesus, claro que vai dar resultado. O nome dele tem poder, né? Então, ó, o qual se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Então, esse leãozinho, ele faz isso no meio das ovelhas, né? Ele se acha, né, grande, e ele acaba fazendo o quê? Ele pisa nelas, despedaça elas, sem que alguém o livre. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, né? Não podemos dar ouvido à voz de homem. E a Bíblia, então, relata, né, quem é o verdadeiro pastor das ovelhas. O verdadeiro pastor, irmão, das ovelhas, é só Jesus Cristo, né? É Ele que deu a vida por nós, foi Ele que morreu por nós, né? É Ele que se entregou, né, para nos tirar das mãos do inimigo. E se você pegar Jeremias, capítulo 32, 35, pega lá, irmãos, Jeremias, olha aqui, ó, Jeremias capítulo 35, capítulo 32, versículo 35, ó. Edificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque. Ó, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizeram tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então, você vê que aqui esse povo, eles sacrificaram os próprios filhos, né,
a Baal, achando que estava sacrificando filhos a Deus, né? A Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala que o sacrifício maior já foi feito pelas nossas vidas. Jesus já morreu na cruz pela tua vida, pela minha vida. Então, não passou nem pela mente de Deus isso, né? E tem uns absurdos que acontecem nesse mundo, irmãos, que a gente vê e fala, meu Deus, mas não é o que está escrito na palavra, né? Pessoas fazendo, né, pastores fazendo com que ovelhas sacrificam algo que não está escrito na palavra de Deus, né? Não está escrito. Então, ó, aqui, esse povo aqui estava fazendo isso, para poder fazer a obra de Deus, eles estavam queimando os próprios filhos, e as filhas, em nome de Deus, sendo que a Bíblia fala assim, ó, o que nunca lhes ordenei. Deus nunca pediu isso, irmão. Então você vê isso aí no mundo, pessoas sacrificando o próprio filho, fazendo juramento, né, sendo que Deus não pediu isso, né? Irmãos, Deus não pediu isso. Pessoas fazendo votos que desagrada o coração de Deus, colocando pessoas, porque hoje, né, nós não precisamos, os nossos votos, a gente tem que fazer a Deus com sabedoria, e tem pessoas que fazem voto a Deus sem sabedoria, colocando o filho na prova, sendo que ela está passando pela prova. Ah, eu vou fazer isso se o Senhor fazer. Não, você tem que votar aquilo que você vai cumprir, não envolvendo pessoas, é porque cada um, né, tem o seu chamado. Então, ordenei nem que me passou pela mente fizesse tal abominação para fazerem pecar, ajudar. Então, ó, agora pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vos dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Então, houve uma ordenança de Deus, ia se cumprir, não tinham o que fazer mais. Então eles começaram a sacrificar, achando que Deus ia ter a misericórdia. Mas a Bíblia Sagrada fala que eles iriam, né? Por quê? Por causa do pecado. Por causa que não deram crédito à palavra de Deus. Aí se você pegar no versículo 26, irmãos, ó, de Jeremias 26, 13, ó. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outro. Então você vê, irmão, Deus, a Bíblia Sagrada fala que Ele se arrepende se a gente pedir a misericórdia do mal que Ele ia fazer, porque o desejo do coração de Deus é só fazer o bem, não fazer o mal. Então você vê, Deus se arrepende muitas vezes de fazer algo em nossas vidas. Por quê? Porque nós colocamos diante dele e pedimos a misericórdia dele. Então como é que esse Deus que se arrepende do mal que está no coração dele para fazer, ele te vai lançar você no inferno? Se a gente orar e clamar, ele se arrepende. Ele se arrepende do mal que falou contra vós outro. Então, irmãos, a gente tem que ter esse discernimento. E se você pegar aqui no versículo 23, irmão, ó, 23, pega lá, 23, 17. Ó, a partir do versículo 16, irmão, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam
e vos enche de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então hoje o que se vê é isso, irmãos, só pregação do amor. Então a pessoa despreza Deus, faz o errado, e aí vai para o culto, e o pastor prega que Deus vai ter misericórdia dele, sendo que ele continua desprezando Deus. Não dando testemunho, não vivendo a palavra de Deus, né? Você viu aqui, ó, dizem continuamente aos que me desprezam. Então dizem continuamente aquele que despreza a palavra de Deus. Ó, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então a pessoa anda na dureza do coração dela, e ela acha que vai ter tudo, né? Não vai acontecer nada, né? É duro de coração, não, eu penso assim, eu vou agir assim, e pronto, acabou. Então a Bíblia fala assim, ó, porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Quem? Então está fazendo uma pergunta. Nós temos que estar atentos, irmãos, à palavra de Deus, porque é o que está escrito aqui, ó, porque quem esteve no conselho do Senhor, quem estava obedecendo a palavra de Deus, quem estava ouvindo a voz de Deus, quem estava sendo aconselhado por Deus, né? E viu e ouviu a sua palavra, ó, e viu. Então a gente tem que ver as coisas de Deus acontecer, né? Tem que ver acontecer na vida das pessoas, né? Olha lá, vai um homem de Deus, olha lá, está vindo uma mulher de Deus, olha que exemplo. A gente tem que ver, irmãos, não é só ouvir, ouvir é fácil, né? A pessoa pega a Bíblia, e ela pega os textos, e ela prega, e a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, que nem eu falei aqui. Mas você viu, né, se realmente essa pessoa está dando um bom testemunho? Você viu se ela está andando em conformidade à palavra de Deus? Então, ó, e viu e ouviu a sua palavra, que esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ó. No versículo 20 fala assim, ó, não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do teu coração nos últimos dias. Entenderei isso claramente. Ó, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ué, Deus, ele é de perto e de longe, irmão. Ninguém se esconde de Deus. É uma coisa sobrenatural, irmãos. A gente parar para pensar, saber que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia fala que Deus, ele é o fôlego de vida, né? E nós sabemos que até debaixo da água existe o fôlego de vida. Então não adianta a pessoa querer se esconder. Como nós ministramos no domingo passado aqui a respeito de Jonas, você vê, Jonas, ele foi lançado no abismo, no profundo mar,
E a Bíblia Sagrada fala que de lá ele orou a Deus, clamou, e Deus tirou ele da sepultura, né? Então, Deus está em todos os lugares, irmão. Não tem como fugir da palavra de Deus. Então, de longe ou de perto, e tem pessoas que acham que Deus está muito longe. Deus está do nosso lado, irmão, né? Está do nosso lado, né? Deus, na verdade, Ele tem que estar dentro de nós, né? A Bíblia Sagrada fala que nós somos santuário do Deus vivo. Nós somos santuário. Mas muitas vezes, irmão, Ele não está dentro, Ele está do lado. Por quê? Por causa do pecado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa semana retrasada, a pessoa falando para mim: não, mas Deus está comigo. Mas Deus não habita no pecado, irmão. Não tem como Ele estar em você. Se você está no adultério, como que Deus vai estar habitando num corpo que está corrompido? Deus, Ele é santo, não tem como. Ele está do lado, e se você dar ouvido e abrir a porta do teu coração, Ele entra e faz morada. Não é isso que fala a Bíblia? Ué, Ele faz morada. Mas você tem que querer, você tem que buscar, você tem que se libertar do pecado para que Ele possa fazer morada. Então, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Então Deus está ouvindo, irmãos. E eu estou pregando essa noite sobre essa mensagem, irmão, porque o que entristece nós é pessoas falando algo que não está escrito na Bíblia. Eu não consegui. Se vocês acharem na Bíblia, me mostra, porque, né, de repente eu posso estar falhando, mas em nenhum momento o Espírito Santo me mostrou isso na Bíblia. E eu estou batendo nessa tecla que está lá em Timóteo capítulo 2, irmão. Abre lá em Timóteo capítulo 2. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 4, irmãos. Olha o que está escrito nessa mensagem aqui, irmãos, que Deus entregou, né, para Paulo, e Paulo entregou para Timóteo. Paulo estava falando aqui para Timóteo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então eu faço uma pergunta para a igreja: Deus quer que o teu filho seja salvo? Está escrito aqui, irmãos. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Todos. E chega ao pleno conhecimento da verdade. Então, que Deus é esse que fala que quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos? E a gente ouve falar que é Deus que escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nesta igreja aqui, irmãos, nós não ensinamos assim. Não é Deus que escolhe, não é Deus, é você, sou eu. Nós escolhemos para onde nós queremos ir. Você vem nessa noite aqui, qual que é a tua escolha? É ir para o céu. Você não está aqui à toa, não é isso? Você veio com um desejo no coração, você veio com o desejo de ir morar no céu. Você não quer ficar, você não quer ir para o inferno,
Agora veja bem, você também deseja que o teu filho, que a tua família também vá morar no céu. Então a gente temos a escolha, você tem a escolha, não é Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos que caminho que a gente quer seguir. Ele falou assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele falou. Ué, você tem o direito de escolher, ou você toma esse caminho, ou você toma o caminho do mundo. É dois caminhos, né? Então a Bíblia está falando assim, ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Se esse é o desejo do coração, que todos os homens sejam salvos, como que é ele que escolhe quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Não tem lógica, irmãos. Não tem lógica isso. E a gente está ouvindo falar isso aí. Então quer dizer, entra a predestinação, né? A pessoa que é salva, então pode errar, fazer tudo errado, chega no último momento, se arrepende, e não, irmãos, não é isso que fala a palavra, não é isso. Tanto que você vai ver lá, que as 7 cartas que foram enviadas às igrejas, está escrito lá, aos perseverantes. Aos perseverantes herdarão o reino de Deus. Agora veja bem, seu nome é escrito no livro da vida, está lá. Como que seu nome sai de lá? De que jeito? Por causa do pecado. Não tem outro jeito de tirar de lá, né? Se você estiver no pecado, seu nome é tirado do livro da vida. Seu nome foi escrito lá, está lá. Só que se você estiver no pecado, na iniquidade, fazendo errado, o que vai acontecer? Deus vai tirar o teu nome do livro da vida e vai mandar para os livros. Por quê? Porque tem um livro da vida e tem os livros, que as pessoas serão julgadas e condenadas. Porque aquele que tiver escrito no livro, nós temos um advogado, irmãos. Nós temos um advogado no céu. Então, ó, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó, porquanto, aí Paulo explica, ó, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então só um homem. Só um homem. Você viu lá que a Bíblia fala, nós não podemos, né? O restante de Jacó não ia dar ouvido nem para homem, nem para filhos de homem. Só um homem que a gente pode dar ouvido, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele é o mediador, só Ele é o intercessor. Por isso que essa igreja, tudo o que pede, pede em nome de Jesus. Tudo em nome do Senhor Jesus, irmão. Aqui nós estamos aqui pela graça de Deus. Graça que você não é merecedor. Graça que eu não sou merecedor. Por tudo que Ele fez pela nossa vida. E a Bíblia continua falando assim, ó. O qual a si mesmo se deu em resgate por... Então, irmãos, como que se é Deus que decide, sendo que o próprio Jesus, Ele se deu como resgate? O que é resgate? Né? Ele nos resgatou do inferno. Todos nós estávamos condenados, todos. Isso sim, por causa do pecado, não era por causa de Deus. Nós estávamos condenados por causa do pecado. E a Bíblia fala então que Jesus Cristo, Ele se deu como um resgate, ó, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos. Por todos. Então Ele foi lá na cruz do Calvário, Ele morreu, o quê? Como resgate, para resgatar todos que estavam condenados. Aí você fala assim, irmão, mas Abraão estava condenado? Estava.
Davi estava condenado? Estava. Davi pecou? Abraão pecou? Pecou. Ele mentiu, ele falou que, que Sara não era irmã dele. E Sara era mulher, era irmã dele, Por quê? De medo de morrer, por causa da beleza de Sara. Não é isso? Não está escrito na Bíblia? Era irmã, era irmã, mas ele mentiu. Era irmã, isso, não era esposa, mas na verdade ela era irmã mesmo, A Bíblia Sagrada fala que ela era irmã de Abraão por parte de pai, E na hora que eles foram com a cidade, chegou lá, ele falou para ela: fala que você é minha irmã, não fala que você é minha esposa não, Então, ele mentiu, porque ele não assumiu a responsabilidade, como provedor da casa naquele momento ali, E a Bíblia Sagrada fala que Abimeleque viu ele acariciando ela e achou estranho aquilo, E o anjo tinha falado para ele também não tocar nela, Por quê? Porque ela era mulher de um profeta, um homem de Deus. Então, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, por conta a um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu um resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, nós temos que prestar testemunho em tempos oportunos, que é agora. Então, irmãos, Jesus resgatou todos. A Bíblia fala que antes dele subir ao céu, ele foi aonde? No inferno. E ele foi fazer o que lá no inferno? Ele foi libertar todos que estavam cativos. Por isso que a Bíblia fala que sepulcros se abriram. E para onde foram todo aquele povo que estava ali? Foi para o paraíso. Que todos estavam onde? No seio de Abraão. Por que o seio de Abraão? Estava tudo pela fé. Abraão era o pai da fé. E pela fé, Davi creu. Pela fé, Jacó creu. Isaac creu. Daniel. E aí todos creram pela fé. Que o resgatador viria, o redentor viria. Jó não falou? O meu redentor vive. Não é isso? Antes ele só ouvia falar. Ele só ouvia falar. Aí aqui, depois ali ele viu que realmente o Redentor vive. Então, irmãos, a Bíblia fala a respeito disso. Então nós não somos predestinados, irmãos. Não. Nós estamos aqui numa luta constante. Nós queremos ser salvos, mas para chegar à salvação há uma luta, há uma batalha. Cristo também passou por essa luta, ou não? Foi tudo fácil para Jesus? Foi fácil? Jesus, não, tudo certo, foi lá? Não, irmãos, a Bíblia Sagrada fala que a primeira luta que ele teve foi no Getsemane. A Bíblia Sagrada fala que ele pediu ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não falou? Se for possível, mas não seja feita a tua vontade. De repente você está passando por uma luta dessa também. Nada teria acontecido. Então, mas ali ele falou não para Jesus. Sabia? Deus falou não. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade. O que Deus falou para ele? Não, você vai passar. Por que você vai? Porque você não quis? Irmão, Jesus que nos quis, não foi você que quis ele. Você sabia? Jesus a todo tempo, foi ele que arquitetou a tua vida. A Bíblia fala que ele é o arquiteto do mundo.
Ele te desenhou. Tem um louvor que fala, né? Desenhou você, desenhou tudo, deu na mão do Pai. O Pai só fez o quê? Assinou. É isso que você quer? É. Então, assinou, pronto, não tem como voltar mais para trás. Chegou naquela hora lá em Getsemane, ele até tentou: Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Deus falou assim: filho, eu não quero que nenhum deles vá para o inferno. Eu não quero que nenhum deles pereça. Eu não quero. E o que aconteceu? Jesus teve que pagar o preço. A Bíblia, irmãos, fala que naquele momento, o que aconteceu? O corpo de Jesus não transpirava água. Não, começou a transpirar sangue. Pela angústia e pela aflição que ele estava passando. Por quê? Porque ele teria que enfrentar a morte. Por quê? Porque a morte era o último inimigo, né? Tudo ele tinha enfrentado, mas ele teria que enfrentar a morte. Enfrentar a morte. E a Bíblia Sagrada fala então que ele foi enfrentar a morte, tanto que ele entregou o Espírito a Deus. E quando ele entregou o Espírito a Deus, o que aconteceu? Ficou ele cara a cara com quem? Com Satanás. Com o diabo. E a Bíblia fala que o diabo não pôde vencê-lo, porque nele não tinha pecado, né? Dele não tinha pecado, irmãos. Então, ele pagou o preço pelas nossas vidas. Então, em nenhum momento ele quer lançar alguém no inferno. Não, ele quer nos levar para o céu. Mas aí entra o livre-arbítrio, o direito de escolhermos, ou ir para o céu, ou ir para o inferno. E nós sabemos que o pecado, né, leva a pessoa para o inferno, irmãos. E nós estamos aqui, não como justos, não, nós estamos aqui como pecadores. Nós estamos pedindo para o justo, né, para interceder por nós, como está escrito aqui, o único intercessor entre Deus e os homens, quem que é? Jesus Cristo, homem. E ele está onde nesta hora, irmão? À direita do Pai, advogando a nossa causa. E tanto que ele nos amou, que ele deu o que para nós, irmãos? O Espírito Santo, irmão. Foi, eu vou ao Pai, mas eu vou rogá-lo para que ele envie o quê? O Consolador, o Espírito Santo, para que vocês não fiquem órfãos, não fiquem só. Então, se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo está conosco, irmãos. Então, a Bíblia fala, né? Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo, irmão, escreveu isso aqui para Timóteo entregar para a igreja, para que a igreja tenha essa consciência. Tenha essa consciência, porque antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Paulo fala isso para Timóteo. Eu quero que você faça isso, Timóteo. Ore, né? Interceda por todos, independente de quem. Por isso que foi pregado na sexta-feira aqui, né? Que nós temos que amar até os nossos inimigos. Orai pelos aqueles que nos perseguem. Não tem jeito, irmãos. Porque Jesus Cristo, ele fez isso, né? E nós temos que pegar o exemplo de Cristo, não o exemplo de homem. Então, irmãos, vigiai e orai. Não dê ouvido para esses profetas que estão profetizando, né?
que predestinação não existe, irmãos. Nós temos que lutar, nós estamos aqui para lutar. Nós estamos num deserto, nós estamos passando por ele. Mas a diferença é o quê? Que nós estamos passando pelo deserto, mas Cristo está passando conosco. Ele está do teu lado, Ele está do meu lado, e nós vamos sair do outro lado, e vamos cantar o hino da vitória, amém? Então acredita nisso, viu? Nós vamos passar, por isso que nós somos dessa linha de pentecostais, né? De Atos dos Apóstolos. Não saia de Jerusalém, enquanto do alto não for revestido de... Nós acreditamos nisso, irmão. Nós acreditamos no poder de Deus que está sobre nossas vidas. Nós temos poder e autoridade em nome do Senhor Jesus, porque foi Ele que nos deu, para que nós possamos repreender todo o mal na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Agora, o agir é de Deus, o tempo é de Deus, nós fazemos a nossa parte, né? Nós não sabemos o tempo que Deus vai agir, que Ele vai agir, Ele vai, né? Esse demônio vai cair por terra a qualquer momento, né? O espírito da mentira, o espírito da inveja, né? O espírito da desobediência vai cair em nome de Jesus Cristo. Nós estamos intercedendo, está aqui, antes de tudo, pois exorto que os de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que acham investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, irmãos, vai se cumprir, amém? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler aqui Jeremias 11:4, que eu anotei aqui, irmãos. Então eu sei que Deus tem algo para falar conosco aqui em Jeremias 11:4. Glória a Deus. Glória a Deus. 11, de 1 a 4. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vos me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Amém, igreja? Os irmãos, levanta as tuas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Senhor, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos toda a tua amada igreja, hoje para todos sempre. Todos digam comigo: amém. Amém, irmãos. Vá em paz, Deus abençoe.